Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Eu não sou digno de, abaixando-me, desatar a correia de suas sandálias. Quando paramos para refletir um pouco sobre a oração, algo que se apresenta é aquele que comumente apresenta-se como o segundo grau da oração, que é a oração mental. E o que é fazer a oração mental? Este ato de olhar e refletir uma realidade da nossa fé. É saber mergulhar no mais íntimo diante de uma realidade que se expressa a nós. Não meramente conhecer racionalmente algo, um dado teológico, mas ir além, o saber tocar, o saber contemplar esta realidade, esta verdade. E para isso, para saber mergulhar e dar este passo, de modo geral, os santos colocavam sempre o conselho para que se tivesse sempre um auxílio. Santa Teresa, quando aconselha as suas filhas espirituais, ela diz que é sempre bom ter um livro. Não que sempre se vá utilizá-los, mas eles ajudam, eles norteiam e auxiliam diante deste ato de saber ver aquilo que o Senhor quer dizer-nos. E é fato que há muitos livros para fazê-lo, livros que trazem pontos, reflexões, atos para se voltar e contemplar certas verdades, mas existe ou melhor, um conjunto de livros que tem certa excelência diante dentre todos, estes que nos auxiliam a fazer este momento de meditação, que é a Sagrada Escritura. A Sagrada Escritura é este livro, que na verdade é um conjunto, como o próprio nome expressa, ele nos ensina e nos ajuda a ver e contemplar aquilo que Deus quer nos mostrar. Porque Ele mesmo o fez, Ele mesmo o conduziu diante da inspiração que fez aos agiógrafos que ao longo do tempo foram escrevendo. E se a Bíblia ela tem esta predominância dentre os demais 4 livros dentro da Sagrada Escritura, tem um destaque ainda maior, que são os Evangelhos, porque nos fazem ver e contemplar o próprio Deus, nos levam a olhar a Cristo diante da sua vida, diante de tudo aquilo que Ele nos quer transmitir, para termos contato propriamente com Ele. E algo que se faz importante diante disso é saber ter este contato. Ter este contato mais profundo com a Sagrada Escritura, ter este contato mais profundo com o Senhor e estar ali. Saber tocar, não só ler. A Sagrada Escritura, ela não foi feita para ser lida, ela foi feita para nos alimentar espiritualmente. E por isso é necessário que saibamos entrar, saber entrar, dentro de tudo aquilo que nos é apresentado para ter um real contato com o Senhor. São José Maria dizia aos seus filhos e filhas que deveriam ser homens e mulheres de Evangelho. Este ato de saber entrar na cena, de saber tocar,
naquela realidade, sentir o vento, saber, né, sentir o calor, tocar, né, as coisas, sentir até mesmo as pedrinhas da praia. Para sabermos verdadeiramente meditar e contemplar esta realidade diante da vida de oração, é necessário que entremos por completo, com a imaginação, com o nosso corpo, com nossos afetos, entrarmos inteiramente. E por isso é sempre bom ter um tempo que nos volte ao Senhor, um tempo onde lucramos este contato com Deus. Saber parar para ter este contato mais profundo, este ato de abrir-nos à vontade de Deus. Como se faz isso? É necessário, em primeiro lugar, aprender a ter o contato com a Sagrada Escritura, saber ler aquilo que ali se apresenta. Por isso, sempre antes deste primeiro passo, é necessário pedir a Deus os seus auxílios. Rezando, comumente se reza ouvindo o Espírito Santo, ou então a oração que, por exemplo, fizemos ao início da meditação, o saber nos colocar na presença de Deus para nos deixar ser conduzidos por Ele. Sabemos que Ele está aqui, que Ele nos vê, que Ele nos ouve, que Ele quer nos conduzir. E é este ato de pedir a sua presença que nos levará a ter este real contato. Porque, no fundo, isso é oração. É este ato de saber mover a fé e ter esta unidade com o Senhor. Porque este ato que se inicia com a fé, porque a oração não só é movida por ela, mas a oração também move a fé, alimenta e a faz crescer. E nos leva a este real ato de encontro, este ato de sabermos tocar e ser tocados pelo Senhor. E por isso, né, é necessário termos este entendimento. A oração não é um ato de um conhecimento superficial, né, meramente o conhecer, saber as coisas, ter informações. Senão seríamos algum escritor, um teólogo sem fé que simplesmente escreve sobre a fé ou coisas do tipo. É necessário mais. Somos chamados a mais. É preciso sermos levados a um encontro, a saber tocar e ser tocados, a ter este ato de sermos levados àquilo que é a mais profunda realidade, crer. Crer que é este ato de ver, não propriamente, porque se vemos, se tocamos, se temos esta presente realidade, então não se tem esta fé da espera por, mas este ver com os olhos da fé, este contemplar esta realidade mais profunda e intensa, mais penetrante. Mais que conhecer, somos chamados a reconhecer o Senhor, que vem, que nos toca, que nos chama, saber quem Ele é, saber o que Ele é, reconhecer Ele como Deus, como o nosso tudo. E por isso, esta primeira parte do Evangelho, ela nos faz contemplar a isso. O Evangelho de São Marcos assim se inicia. Início do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Como está escrito no profeta Isaías: Eis que envio meu mensageiro à tua frente, para preparar o teu caminho. Voz de quem grita no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai suas veredas. Apareceu João, batizando no deserto e preparando um batismo de arrependimento, para o perdão dos pecados. Toda a região da Judéia
e todos os habitantes de Jerusalém iam ter com ele, e eram por ele batizados no Rio Jordão, confessando seus pecados. João usava roupas de pele de camelo e um cinto de couro na cintura, e alimentava-se com gafanhotos e mel silvestre. Ele pregava, dizendo: Depois de mim vem quem é mais forte do que eu. Eu não sou digno de, abaixando-me, desatar a correia de suas sandálias. Eu vos batizei com água. Ele vos batizará com o Espírito Santo. O Evangelho já se inicia deste modo, este sentido. Eis a Boa Nova, o início desta Boa Nova do anúncio de Jesus, o Cristo, o Filho de Deus. Eis que será apresentado tudo aquilo que já se tem neste primeiro versículo por resumo, já que apresenta tudo aquilo que se trata. Quem é Jesus? Ele que é o Cristo, o ungido, ele que é o Filho de Deus. E ao inicia apresentando a figura de João. Tem um porquê, mas antes de entendermos o porquê, é necessário que entremos no Evangelho e vejamos tudo aquilo que nos é expresso. Vemos João, né? Geralmente, talvez venha à nossa mente as imagens barrocas, ou até mesmo as imagens mais modernas, onde tem-se a figura de São João, este exemplo de austeridade. Alguém que se veste não com roupas luxuosas, mas com pele de camelo, um cinto de couro amarrado na cintura, que tem por alimento gafanhotos e mel silvestre. Este ato, este exemplo de penitente, que, né, assim como vemos, né, tantos que assim o fizeram anteriormente no Antigo Testamento, não tomava aquilo que era, né, que tirava de certa razão, né? Não bebia bebida fermentada, bebida alcoólica, o vinho, sobremaneira. Ao contrário, era uma pessoa que buscava este ato de austeridade, de correspondência. Vivia no deserto. O deserto que é símbolo de solidão e de oração. Este ato de saber retirar-se para buscar ter intimidade e assim depois poder anunciar. Ele batizava no Rio Jordão. A Terra Santa, ela tem este rio que o corta. Tem 4 partes. Tem um pequeno rio ao início, ele deságua na segunda parte, uma grande parte. Uma da Galileia, que tem uma diversidade de nomes, uma da Galileia, de Tiberíades, enfim, todas as circunscrições ali, né, correspondentes, que é um grande lago. E depois vem uma segunda parte, que é o Rio, uma terceira parte, que é o Rio Jordão, que vai deste mar até o Mar Morto, aonde deságua e ele termina. E vemos, né, tudo isso já tem propriamente um sentido teológico, né, mas mais do que permear do sentido teológico, voltemos a olhar esta parte, né? O rio, né, que ele tem propriamente a sua maior parte na região da Judéia, ou seja, a região mais ao sul, né, da Terra Santa, né, de Israel. E todo Israel ele é envolto numa realidade. É um lugar mais árido, mais quente, um pouco pedregoso em algumas regiões. E ali vemos este sentido, né? Que apesar de ser a terra onde corre leite e mel, ela tem essa realidade mais dura, uma realidade permeada por um sentido um pouco mais desértico. E vemos, ao mesmo tempo, aquilo que sabemos
pelos demais evangelhos sobre João. Alguém que tinha boa formação, era da família sacerdotal, seu pai era sacerdote. Vemos isso logo ao início, né, do Evangelho de São Lucas, né, esse sentido. Aquele que oferecia o incenso no templo, Zacarias, quando seu filho lhe é anunciado. Então, é de se imaginar que ele era extremamente conhecedor das Sagradas Escrituras, das tradições, dos ritos. Vivia numa região, né, montanhosa, da região da Judéia, não muito longe de Jerusalém, em Carim. E vemos esse sentido, ele se dispõe a sair para preparar-se, não seguindo, né, aquilo que talvez fosse esperado que fosse, assim como seu pai, sacerdote, mas ele sai para viver esse sentido de anúncio. E vemos que em seu anúncio algo que marca é o ato de saber quem ele é. Para anunciar, ele reconhece quem ele é. Depois de mim, vem quem é maior do que eu. Não sou digno de, abaixando-me, desatar a correia de suas sandálias. Desatar a correia das sandálias, lavar os pés, era o ato dos mais baixos dentre os escravos. Um escravo que fosse de origem judaica não o fazia, somente de outras regiões, porque era extremamente humilhante. Se alguém, ele não é nem digno, é alguém que é extremamente superior, grandioso. Já mostra esse sentido. Eu sou um servo. Queria eu poder desatar, mas nem disso sou digno. Sabia para o que veio. Reconhece aquilo que faz, batiza com água. Um batismo que é algo prenunciativo, mas virá aquele que fará mais, algo maior, batizará com o Espírito Santo. Ele sabe o seu papel, é o mensageiro, aquele que anuncia, que prepara o caminho. Os reis, de modo geral, quando visitavam alguma região do seu reino, ou então outro reino, enviavam um emissário, um secretário, que ia à sua frente para preparar todas as coisas, organizar, ver por onde passaria, fazer o roteiro, preparar, né, a recepção. Esse ato de prenúncio. E vemos que assim Deus também quis fazer. Enviou alguém para endireitar as veredas, ou seja, não deixar altos e baixos ou tortuosos os caminhos, mas ao contrário, fazer com que o Senhor pudesse seguir um caminho reto não por meras estradas, pelas estradas de Israel, mas um caminho reto para ter este contato conosco, este tocar mais profundo o nosso coração. E eis porque assim se inicia o Evangelho de São Marcos. Inicia-se assim para começar a nos preparar para mergulhar neste contato com o Salvador. O Antigo Testamento, revestido de anúncios, preparações, mas agora vem a preparação imediata diante da vinda, da proximidade. É necessário parar, escutar, para poder ouvir a verdade. Preparar-se para ver a luz, que ilumina as mentes, que ilumina a razão e eleva pela fé. Sinaliza-se, né, um reconhecimento de si. É necessário conhecermos. Pelo batismo, né, batismo para a conversão, este ato de reconhecer-se. Este é o sentido do batismo de João. É prefigurativo, não é o batismo cristão, não é o batismo que o Senhor tem, mas é um ato de reconhecimento de si.
Saber quem é para saber o que fazer. Saber o que é necessário. Reconhecer-se. Reconhecer os erros, os vícios, os pecados. Reconhecer-se sendo miserável, necessitado do Senhor. Saber aquilo que somos. Somos servos. Nós somos chamados também a ser filhos e discípulos, que escutam, que aprendem, que seguem, que obedecem. Para isso, então, inicia-se assim com João. Inicia-se como este personagem que é símbolo deste caminho, para podermos conhecer verdadeiramente essa boa nova, que é Jesus, que é o Cristo, o Filho de Deus. Depende-se, para que tenhamos isso, antes devemos saber quem somos nós, quem sou eu, qual é o meu estado, onde é que me encontro. Já somos batizados, então somos filhos, filhos de Deus, filhos no Filho. Já fomos perdoados do pecado original, mas ainda assim temos algo. Diante da nossa fraqueza, temos os pecados pessoais, vícios, erros, feridas. Mas a primeira realidade que devemos nos dar conta é o que somos. Porque por vezes não nos damos conta disso. Somos filhos. Temos, portanto, uma dignidade diferente. O filho não é um mero funcionário do seu pai, ele é mais. O filho é independente, é filho independente daquilo que faz. Pode não fazer nada, ou pode fazer, está extremamente atarefado com as coisas. Ainda assim, ele é filho. E este ato de reconhecer-se como filho de Deus nos leva a um olhar para Deus com um olhar diferente. Este ato de reconhecer o quanto Deus nos ama, o quanto Deus nos quer junto dele. Mas justamente por sermos filhos, somos também cobrados. Porque se somos filhos, tudo aquilo que se tem, o pai é também do seu filho, é destinado a ele. E, portanto, é dever do filho cuidar, zelar, lutar por. É nosso dever cuidar da fé, zelar e também lutar para defendê-la, lutar para estar com o Senhor, ter esta proximidade com Ele. Ser filho, esse ato de também saber que eu não sou qualquer coisa, que eu não sou independente, mas que tenho alguém sobre o qual ele tem a minha tutela, alguém que me orienta. Estamos sob a tutela do Pai. Esse ato de saber reconhecer que eu não sou alguém desgarrado, mas sou alguém que sou conduzido por alguém, alguém que me leva, que me orienta, que me conduz. Saber, né, esse ato, né? Eu não estou sozinho. Mas também é necessário olhar para nós e saber como estamos, como eu estou, o que eu venho fazendo, como eu estou me relacionando com Deus, meu Pai, como eu sei parar e escutá-lo, se eu sei obedecê-lo, quais são as minhas feridas, saber reconhecer. Será que eu tenho feridas diante de alguma rejeição? Rejeição dos meus pais, de algum amigo, de algum afeto pelo qual eu tinha por alguém? Saber, né, se eu tenho, né, alguma ferida diante de alguma ofensa, alguém que me olhou, tratou
me desprezando ou me colocando como menos. Se eu tenho alguma dificuldade por não conseguir conquistar algo, algo do qual eu desejava, o qual eu almejava, ou até mesmo dificuldades diante de uma autocobrança, de querer ser mais, dar mais, e não por ver-me fraco ou não conseguir por mim mesmo colocar como menos. Saber reconhecer, né, quais são as minhas feridas e ao mesmo tempo também saber quais são os meus vícios, vícios que por vezes são consequentes das minhas feridas, que diante do ver a minha fraqueza, eu busco algo que me eleve. Busco prazeres na bebida, na comida, diante de relacionamentos solitários ou não. Alguns que também buscam refúgio em drogas. Quais são os meus vícios? Será que eu busco esta busca por afogar tais mágoas, tais feridas na embriaguez? Ou busco comer de modo desmedido, descontrolado, para ter um pouco de prazer e fugir daquela pressão que por vezes eu me coloco ou por não saber lidar com ela? Busco prazeres ilícitos com drogas, cigarro ou outras coisas. Busco prazeres deturpados diante de mais relações, do sexo desmedido, da, da busca de querer ter prazeres ilícitos que me levam a um aprisionamento. Ou os meus vícios são consequências de outras questões, não advindas diretamente, talvez, destas feridas, mas o vício na murmuração, na fofoca, na calúnia, nos jogos, na vaidade, ou até mesmo num reativismo de querer elevar-me pela soberba, engrandecer-me e não reconhecendo aquilo que sou. É necessário reconhecer as feridas, os vícios, tudo aquilo que eu tenho, para que eu possa buscar a cura, saber endireitar as veredas, os vales e as colinas que existem dentro do meu coração, saber retificar, tornar reto estes caminhos para o Senhor, para que Ele possa entrar. A oração, ela pede isso, este conhecer-se. No ponto 91 de Caminho, São José Maria nos diz: escreveste-me, orar é falar com Deus. Mas de quê? De quê? Dele e de ti. Alegrias, tristezas, êxitos e fracassos, ambições nobres, preocupações diárias, fraquezas, ações de graças, pedidos, amores. Ter esse ato, né? Em duas palavras, amor e desagravo. Em duas palavras, conhecê-lo e conhecer-te. Ganhar intimidade. Faz parte da vida de oração conhecer a Deus, mas também conhecer e reconhecer quem nós somos, como nós estamos, e pedir as luzes para que saibamos vencer. Diante disso, buscar, né? Buscar a confissão, buscar a direção espiritual que nos ajuda a retornar a este caminho reto e seguro e se deixar assim tocar pelo Senhor, ir a Ele e deixar que Ele também venha a nós. Na Epifania, os magos
vão, são guiados pela estrela ao presépio. São pagãos, mas estudiosos, que se abrem à verdade e se deixam conduzir por Deus. E são conduzidos a Ele, aquele que é a verdade, Cristo. É preciso que nos abramos e reconheçamos quem somos, pedindo a fé, abrindo-nos a crer, a crescer neste ato de crer e ter intimidade, pedir a Deus, buscar conhecê-lo, não só nos livros, mas principalmente na intimidade, na oração, e assim seremos conduzidos a Ele e o encontraremos como os magos com sua mãe. A Virgem Maria sempre ali está, tendo o menino Jesus em seus braços, para mostrá-lo a nós, para nos levar a Ele, que ela nos conduza a esta intimidade mais profunda com o Senhor. Dou-te graças, Senhor, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste neste tempo de oração. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.